Olá, eu sou o Fernando e nesse vídeo eu vou falar sobre como que funciona automatizar um código. Então aqui a ideia é ter uma visão geral, um pouco mais conceitual sobre como que é organizado essa estrutura de automatização de código, para a gente começar depois a parte prática já ambientado. Então a gente vai ver aqui essa visão geral sobre como sair de um ponto A, que vai ser um código que você quer automatizar, até um ponto B, que é o output, o resultado desse código, certo? Não vamos ver aqui ferramentas, vamos ver só o desenho sobre como que isso funciona. Depois a gente vai ver ferramentas. Então, fiz aqui uma ilustração didática para a gente entender essa estrutura, essa organização, como que funciona. Então, você quer sair de um ponto A, que é o seu código, você quer automatizar esse código, e esse código gera alguma coisa, que é o seu ponto B. Coloquei aqui como produto, pode ser um relatório, pode ser uma dashboard, pode ser um aplicativo web, pode ser o que for. Você quer automatizar esse output do seu código. Só que o seu código ele vai depender, obviamente, de várias coisas. Você tem ali um código, um arquivo de script, você tem ali um notebook, algo nesse sentido, né? Para você executar esse código, você precisa de uma série de coisas, né? Aí no seu computador. Primeira coisa que você precisa é um computador. Além disso, você precisa de um sistema operacional instalado nesse computador. Você precisa da linguagem de programação instalada nesse sistema operacional. Você precisa de recursos de hardware, de armazenamento de disco, você precisa de memória, etc. Você vai precisar também de bibliotecas e pacotes que o seu código está utilizando. De repente, você vai precisar de programas e extensões para executar esse código. Muitos códigos de muitas linguagens de programação depende de outras linguagens de programação, né? Então isso é comum em análise e ciência de dados. Você usar ali uma biblioteca, não tão comum, mas acontece você usar uma biblioteca, um pacote que depende, por exemplo, de ter um Java instalado, que é uma outra linguagem. Então isso às vezes pode acontecer. E também tem várias questões de configurações de usuário, né? Então variáveis de ambiente e etc, né? Que são intrínsecas, né, ao usuário que está utilizando ali o código. No computador dele, essas coisas elas podem variar, né, de usuário para usuário, de computador para computador. E outras possíveis questões, né, que o seu código pode ter como dependência. Então perceba que quando você abre um script, um notebook, um código qualquer, né, tem ali tudo bonitinho, você roda o código, fica tudo bonitinho, gera o resultado. Mas tem muita coisas, né, que estão envolvidas e são necessárias, né, para fazer isso funcionar, certo? Então a primeira coisa que você tem que ter noção para automatizar um código é exatamente isso. Você tem que ter um código funcional e além disso você tem que ter uma série de outras coisas, né, para que esse código possa ser executado. Só ter o código não é o suficiente. Não adianta você ter um código e não ter, por exemplo, um recurso de hardware para executar esse código. Então, são coisas que dependem uma da outra, certo? Então, no momento que você tem tudo isso definido, o código e toda essa infraestrutura de hardware e de software para que esse código funcione, você vai avançar para uma próxima etapa nesse processo de automatização, que é essa etapa aqui que eu estou chamando de justamente a automatização, que vai envolver basicamente três coisas. Você vai fazer declarações sobre tudo que você quer fazer nesse processo de automatização, além do que é necessário, né, que você obrigatoriamente tem que fazer, né? Então você vai declarar ali que que seu código precisa do sistema operacional X para funcionar, que você precisa da linguagem de programação Y para esse código ser executado, que tem que ter instalado as bibliotecas e pacotes Z, W, etc. E outras possíveis coisas que o seu código vai depender. Então você vai declarar tudo que é necessário para o seu código executar nesse processo, nessa segunda etapa aí de automatização. Então a gente vai ver mais adiante, né? Geralmente as ferramentas de automatização elas funcionam assim, elas funcionam como declaração.
Você declara o que é necessário para o seu código executar, certo? E a ferramenta se encarrega de instalar tudo isso aí, disponibilizar recursos de hardware que é necessário e etc. para ela mesma executar o seu código, certo? Então, primeira coisa que você precisa fazer é declarar tudo que envolve aí, de ferramentas, né? Linguagem de programação e tudo mais, para o seu código ser executado. Depois disso, você vai também fazer uma declaração que é de quanto em quanto tempo que você quer executar esse código, certo? Você pode fazer agendamentos, né, desse código, desse script para ser executado de tempos em tempos. Então, quero executar uma vez por dia, uma vez por mês, a cada 1 hora, a cada minuto, né? Vai depender muito da aplicação que você quer automatizar, certo? Mas geralmente as ferramentas de automatização elas vão te possibilitar que você agende a execução do seu código, certo? Para ele ser executado de tempos e tempos. E suportando tudo isso, né, essa declaração que você vai fazer e o agendamento da execução, você vai precisar de recurso de hardware para que isso funcione. Então você vai precisar de um computador, seja local, o seu próprio computador, ou seja na nuvem, o computador de outra pessoa, certo? Para que tudo isso seja executável, né? Então você vai precisar ali de geralmente um computador 24 horas por dia, 7 dias por semana, disponível para você executar o seu código de tempos em tempos. Então, geralmente, por ser essa a característica, né, da automatização de código, precisar de um computador dedicado a isso, né, geralmente as pessoas não usam localmente toda essa questão aí de automatização. Geralmente elas utilizam um serviço de nuvem, né, onde tem computadores dedicados somente a isso. E aí você se livra de ter que manter o seu computador ligado na sua casa, na sua empresa, no seu escritório, 24 horas por dia. Geralmente não vai ser possível ou viável você fazer isso por um bom tempo, né? Então, queda de energia, queda de internet, né? São variáveis aí que vão impedir que você faça isso no longo prazo. Já na nuvem, né? Esses problemas eles são bem menos frequentes, né? Apesar de poder acontecer, né? Mas a opção da nuvem geralmente é a mais viável e tem opções gratuitas, né, de ferramentas para você fazer, utilizar hardware, né, e automatizar o código, certo? Para lá no final, como resultado de tudo isso, né, você entregar, né, você obter o seu produto final, o output do seu código, né, que vai ser a sua aplicação, seu relatório automatizado, sua apresentação de slides automatizada, sua dashboard automatizada. Então imagine aí que você tem dados que você precisa coletar de tempos em tempos, né? Aí você vai agendar um script para coletar esses dados e colocar nessas suas aplicações. Então você vai automatizar todo o processo sem precisar abrir o seu código toda hora e executar ele manualmente. Então essa é a ideia geral da automatização, como que ela funciona. E mais a seguir a gente vai ver as ferramentas, a gente vai ver na prática, né, como usar algumas opções de ferramentas para fazer isso funcionar.